Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso no IF. Eu sou a Clara. Eu sou o Wellington e hoje estamos aqui entrevistando o professor Rogério. E a pergunta que não quer calar, professor, pode isso no IF? Aqui é que pode, meu amigo. Aqui nós podemos. Professor, então, para começar nosso episódio, a gente queria começar perguntando o que o senhor faz aqui no IF, qual o seu cargo atualmente aqui no campus, também um pouco sobre a sua formação acadêmica. Perfeito, Clara. Eu estou aqui no IF, né? Como vocês sabem, há pouco tempo. Eu entrei no IF no mês de julho do ano passado, através de um processo seletivo, né? Eu estou aqui no IF hoje como professor contratado. O professor anteriormente de vocês, que era o professor Pedro, foi afastado para ele fazer o doutorado dele, né? E nessa oportunidade eu fiz o processo seletivo, fui aprovado e cá estou aqui com vocês, né? Nessa grande honra aqui. A minha formação, né, é em História, e é, no caso, a matéria, né, a qual eu trabalho aqui no Instituto de Naviraí. A minha formação toda, ela foi pela UFGD, né? Então, tudo pela UFGD. Eu fiz... É massa lá, é Cara, massa. vale muito a pena. Eu O acho que é senhor- uma instituição... O senhor tem, Vocês já visitaram, tem né? doutorado, senhor? Sim, quando eu falo da minha formação Já é toda, né, doutor. de toda a minha formação é nesse sentido. Eu entrei, né, como fiz a graduação em História. Depois a gente pode até entrar em outros detalhes, mas, né, um tempo depois eu resolvi fazer o mestrado, também na UFGD. E, por fim, recentemente, em 2023, eu concluí o meu doutorado. Qual que é a pior fase aí, a pior etapa aí? O que dá mais dor de cabeça? Tudo que você isso fala, daqui? "Meu Deus, de tudo isso aqui que já dá trabalho, isso aqui é o pior." A parte de estudo, você fala. É. Cara, a maior dificuldade que eu tive foi na graduação. Foi a graduação. O pessoal costuma falar muito que o doutorado, o mestrado, muito puxado, tal, essas coisas, muito leituras. Mas para mim, particularmente para mim, foi a parte da graduação. Porque, primeiro que eu vim de uma formação relativamente fraca, né? Eu estudei à noite, por questões que eu precisava trabalhar durante o dia, então eu estudei. Não me fale em Você trabalhar. sabe. Então eu tive que estudar à noite, o ensino médio. Então Uhum. eu fui para a graduação com muitas dificuldades. Então, e foi uma mudança, vamos dizer assim, de estilo radical, né, para do ensino médio para a graduação. Então, até que eu entrasse no ritmo, né, de um estudo de graduação, com leituras e tudo mais, foi bastante penoso para mim. Depois, quando eu fui para o mestrado, aí as coisas já eram mais acostumados, vamos dizer assim, a um ritmo de estudo, né, mais puxado. Então, eu tive mais tranquilidade, vamos dizer assim. Mas é relação, cara, é puxado, tanto mestrado quanto doutorado. Você tem que ter muito foco, muita disciplina para poder concluir e concluir bem, né? Uhum. Acho que principalmente não basta você querer fazer um mestrado, doutorado, uma graduação. Acho que você precisa fazer com uma certa dedicação, com um certo vínculo, né? De concluir legal aquela parte. O senhor concluiu o ensino médio e já foi direto pra faculdade. Não, cara, Ai, foi que minha bênção. Dá um intervalo, Por favor, né? não façam isso em casa. A minha vida é um pouco conturbada, mas, por exemplo, eu tive. Quando eu comecei a fazer o ensino médio, foi o primeiro ano que eu trabalhei fora. Eu fui trabalhar de empregado para uma empresa. E, cara, né, tinha lá meus 15 anos, alguma coisa do tipo. Não faz tanto tempo assim, por favor. E o que aconteceu? Cara, eu venho de família pobre. Eu tinha, eu fui ter o meu primeiro salário quando eu fui trabalhar numa empresa, uma empresa transportadora. Com quantos anos? Algo em torno de 14 para 15. 14 para 15 anos, Primeiro né? ensino médio. E aí, cara, aquilo me vislumbrou, porque eu lembro quando o primeiro salário que eu recebi, eu fiquei todo emocionado. Pô, posso comprar alguma coisa que eu quero. E aí a coisa foi muito bem na questão do trabalho. Tanto que com 16 anos eu comprei minha primeira moto. Qual? Eu comecei devagar, né? Comecei com uma Titan, tudo tranquilo. Uma Titan naquela época era devagar? Pros outros padrões era, né? Ah. Mas aí isso me fez com que eu me afastasse do estudo.
Você queria ser radical. Não Tomando radical, outros porque, trilhos, porque eu tava muito. A questão profissional minha tava muito mais atraente do que o estudo. Eu acho que isso acontece muito. A gente tá vendo isso acontecer muito, né? Dessa. Ah, esqueci a palavra, mas essa desvinculação do estudo Sim. do sucesso, né? Tipo, a gente vê assim os coaches falar, eu não fiz faculdade. Exatamente, né? E eu acho que é realmente isso, Esse negócio aí de faculdade aí, O negócio é trabalhar, É claro que essa abrir o visão próprio que- negócio. Então, atualmente essa visão que os adolescentes têm. exatamente, né? Claro que né, no meu momento, na minha época, as perspectivas eram diferentes, as visões, né? Sim. Essa questão dessas divulgações são muito diferentes, mas eu vivenciei, Sim. no sentido, né, de que eu estava empregado, ganhando muito bem, conseguindo ter as minhas próprias condições financeiras, vamos dizer assim. Eu pensava, o que o estudo vai me agregar? Se eu já tô bem. Se eu estou caminhando bem financeiramente. Aham. Só que aí que foi o problema. Então eu me afastei dos estudos, eu repeti o primeiro ano do ensino médio, né? E fui. E segundo ano eu consegui passar, tal, tudo bem. Quando eu fui no segundo ano, minto, no segundo ano novamente, Reprovou de novo. não reprovei, mas questão financeira estava tudo ok, beleza. Aham. Eu briguei com o professor, uma professora, na Oh. verdade. Bateu nela. Não cheguei a fatos. Ah. Mas a gente discutiu muito na sala de Ah. aula e aquilo foi um pretexto, acho que é essa bem a palavra, um pretexto para que eu novamente saísse da escola e ficasse apenas no trabalho. Aí o senhor saiu de vez. Aí eu saí do segundo ano. Vixe, mas No ano seguinte eu voltei a estudar, né? No terceiro ano, já estava no terceiro ano do ensino médio. Oxi, mas você não saiu no segundo, já entrou no terceiro? Então retornei bonitinho, fiz Ah, o segundo tá. ano, perfeitinho, Aham. né? Fui pro terceiro ano. No terceiro ano, ainda empregado, naquela loucura toda, numa alucinação, Uhum. porque desde o primeiro ano, a questão financeira sempre ascendente. Então, eu já estava com o meu próprio negócio. Aham. Já que você falou. É que o foco é fazer dinheiro. Cara, é que no terceiro ano, para vocês terem uma ideia, as coisas caminharam e eu acabei comprando a transportadora dos meus ex-patrões. Então, cara, eu tava. Por que você virou professor de história? Vamos chegar lá. Ah, Deixa eu te contar essa história. ganhou na vida. Aí tá o problema. A ilusão. A ilusão. Então eu comecei a festas, amizades. Ah, não, aí você também... Exatamente. Aí não aí dá, eu perdi né, um professor? Aí pouquinho não dá. o rumo da coisa. Aí o dinheiro subiu pra cabeça, entre aspas. De certa forma, sim. Aí não né? dá certo mesmo, não. E aí o que aconteceu? No final do terceiro ano, eu fiz um vestibular Uhum. para o FGD, Uhum. inclusive, só que para direito. Ah, Queria, queria ser advogado. Na verdade, eu não queria. Pra ter Eu a tinha uma sua Eu tinha uma namorada Que fazer e ela direito. falava assim: não, você tem uma conversa muito boa. Ah, Você Bom tem uma advogado. você tem uma cara de advogado. E aí eu fui fazer o vestibular para direito na UFGD. Fiz o primeiro dia bonitinho, tranquilo. Lembro-se naquele momento ainda alucinado, empolgado com essas questões financeiras. No segundo dia, dourados, o vestibular, eu tinha amigos lá e a gente saiu. Na hora do almoço, eu fiz a parte da manhã bonitinho, saí pro almoço, encontrei uns amigos e a gente se entreverou numas conversas, tomando algumas coisas. Eu perdi a hora do vestibular. Exatamente, Clara. Eu já errei o horário do Enem. Já? Chegou lá 10 horas, Eu o portão perdi o horário. Na fechado. verdade, mas foi coisa muito louca, porque quando eu percebi o horário, eu corri ainda, tava de carro lá, tá? Quando, tipo, como se fosse aqui no instituto, quando eu estacionei o carro, quando eu virei a esquina, eu vi fechando os portões. E cheguei, bati, o porteiro tava ali ainda, né? E eu pedi para ele entrar, ele falou, não posso deixar. E nisso estava passando o responsável pelo vestibular da UFGD. E aí esse porteiro chamou ele e falou, o rapaz aqui chegou um pouquinho atrasado, ele tinha acabado de virar ali, eu vi ele chegando. E esse responsável olhou para mim assim, claro, e falou assim, até o ano que vem. Nossa. A partir dali, eu comecei Aí você... começou a cair um pouco a minha ficha. Porque o mais difícil não foi perder o vestibular.
foi chegar em casa e contar isso para os meus pais. Porque os meus pais estavam com muita esperança em mim. Mas enfim, perdi. Nossa, meu pai ficou feliz quando eu perdi o Enem. Imagina. Eu vou inspirar na minha mãe. Ela fala pra mim, né, fazer o Enem, essas coisas. Aí eu já falei pra ela que eu sei que eu não vou passar, então nem vou fazer, então. Não É, cria já muita foi expectativa. Já pra não... Mas aí que tá o detalhe, cara. Você vai Cadeira entender onde, doida. onde eu quero chegar. Não, vou né? fazer sim, eu vou fazer sim. Porque, tá, perdi aquele vestibular, começamos o ano seguinte, eu já tinha terminado o terceiro ano do ensino médio, fiquei parado. Quando foi no mês de julho daquele ano, eu fiz o vestibular de inverno da FGD para História e fui aprovado. Aí no ano seguinte a gente começou. No ano seguinte, Wellington, eu tive um problema na transportadora e eu quebrei. Mas foi E- por conta do quê? Essa quebra? É. Não, Eu quero saber como que faliu uma eu acho que transportadora. primeiro, talvez essas são as questões da educação. Primeiro, porque eu não soube administrar. Ah, Primeiro. aí tá o problema, né? Segundo, como eu estava naquela momento de euforia, de festa, eu não pensava no amanhã. Eu Sim. esbanjava. Neymar Júnior. Nem um pouco. E aí aconteceu questões, por exemplo, roubos de carga, enfim, me quebrou. Quebra mesmo. E cara, eu literalmente fui pra roça. Né? A minha Nossa. origem da minha família é campesina. Então eu tive que ir pra roça para Uhum. poder me sustentar. E aí chegou um momento, cara, que eu vi o quanto que a educação me fez falta, porque naquele momento eu já poderia ter concluído talvez uma graduação e Aham. poderia estar no mercado de Trabalho. trabalho, exatamente. E foi quando justamente eu decidi, eu precisei tomar uma decisão. Eu abandonaria novamente a educação para poder trabalhar, ou eu teria que me esforçar para conseguir concluir uma graduação e assim, quem sabe, poder ter uma condição de vida melhor. E foi a opção que naquela época eu fiz de concluir a graduação. E aí depois, mestrado, doutorado, e hoje vocês estão aqui me ouvindo. O professor, o senhor, a gente comentou, né, que o senhor estuda na UFGD, e é uma coisa muito legal, porque aqui no IF a gente tem gente do país todo, né, Sim. e normalmente a gente não tem gente da região, assim, e o senhor é daqui do Mato Grosso do Sul, né? Como professor, você fala, né? O senhor não é daqui? Não, assim, vocês têm gente do Brasil inteiro como professores aqui. Sim, isso, sim, como funcionários. servidores, Sim. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Até, Oh. inclusive, aqui da cidade vizinha de Naviraí, Vinhema. E quando o senhor estava fazendo graduação, o senhor morava em Dourados ou ia e voltava todo dia? Também por essas questões financeiras, como eu falei para vocês, Você ia e eu não voltava. pude, eu não podia, meus pais não tinham condições de me bancar em Dourados. É a mesma situação. Então eu precisava ir e Trabalhar. voltar. Precisava trabalhar Também. e enfrentar o busão, porque, né, acho que aqui na Virei, se eu não me engano, também tem, né, um ônibus dos estudantes que leva o pessoal para Dourados. E lá eu fazia isso. Eu lembro que eu saía, eu parava de trabalhar 4 horas da tarde. Quando era 5 horas, eu tinha que estar dentro do ônibus, porque às 5 horas o ônibus saía De do noite a graduação? graduação à noite, noturna. Aí nós saíamos 5 horas de 5, Vinhema. 6. A gente Chegava lá umas 7 A horas. gente chegava às 7 horas certinho Aham, na UFGD. certo. E aí nós saíamos lá em torno das 10, 10 e pouquinho, 10 e meia. Sai fora. Chegávamos em Vinhema em torno da meia-noite e meia, 1 hora. E no outro dia Mesma trabalho coisa. de novo. Foi durante anos isso aí. foi praticamente uns 4 anos da graduação. E Meu depois Deus do do mestrado céu. e do doutorado? Aí o senhor fazia também ida e volta? Aí a situação já estava bem melhor, porque o que acontece também, logo quando eu concluí a minha graduação, eu também precisei optar por questão financeira. Então eu tive que enfrentar a profissão. E aí eu fui para a sala de aula. Eu curtia muito, cara, eu gostei muito da sala de aula. Você falou, pô, mas o que me levou a ser professor, né? No início, Elton, foi uma questão por acaso, literalmente por acaso. Porque
houve abertura do edital do concurso do vestibular para o UFGD, e como era um vestibular de inverno, tinha apenas quatro cursos: para História, para Geografia, para Administração e Pedagogia, se eu não me engano. Não lembro. Praticamente só administração que fugia um pouco, exatamente, claro. E aí, dentre essas, né, aí um professor meu falava assim, professor de língua portuguesa, eu gostava muito de literatura. E aí eu falava para ele que eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. Ele falou, então se você gosta de literatura, não faz letras. Ué? Faz história. E aí, como apareceu aquele vestibular, dentre aqueles que estavam disponíveis, fiz história. Ao longo do curso, eu fui me apaixonando pela história. Massa demais. Foi legal. Gostei bastante. E aí, quando eu concluí, beleza, fui para a sala de aula, fui trabalhar. E aí, eu percebi que eu queria um pouco além, no sentido, inclusive, de um dia estar numa faculdade, lecionando na faculdade, né? Então, meu objetivo principal era esse, lá atrás. E aí, para isso, precisava do doutorado. Mestrado e doutorado, exatamente. Tem que ter os dois juntos, ou só o mestrado você já... Exatamente, né? Mas é critério para dividir. Sim. É que, na verdade, também depende muito do curso, né? Para qual você faz. Tem concurso que você já exige de cara o doutorado. Tem cursos que não. Quanto tempo demorou para formar tudo isso aí? Para formar tudo. Então, aí que tá o detalhe, porque não foi contínuo, né? Você dava umas perseguidas, né? Cara, na verdade, é aquela situação que eu falei para vocês, as questões econômicas, né? Que eu digo para vocês. De que eu precisava me manter. Você gostava de andar de moto, rapaz? Não, com certeza. Mas aí... moleque novo. Cada momento. Mas aí, claro, você tinha perguntado da questão do mestrado. Aí foi logo em seguida, quando eu tomei essa decisão, eu larguei todas as aulas que eu tinha. Por isso que eu falei para vocês, que aí já estava legal. Foi atrás de pesquisa. Que aí eu fui para pesquisa. Aí eu fui para o mestrado, fiz a seleção, passei, consegui bolsa. E aí eu me mantive apenas com a bolsa do mestrado durante todo o mestrado. Na faculdade pode ir mais de uma bolsa? Você pode cumulativa. Tem alguns critérios e tal. Nessa escola não pode nada. Tem alguns critérios que você pode acumular. Aqui no IF também tem tudo, as outras escolas você paga para estudar. Aqui de fato. O IF tem uma vantagem muito grande, viu, Elton? O quê? Você não paga? Eu falo no sentido... e por isso que eu estou aqui no IF. Primeiro foi para conhecer, né, vamos dizer assim, a questão do IF, mas principalmente por conta da qualidade do ensino e as condições que se tem no IF. Em comparação com outras escolas estaduais, não estou desmerecendo de forma alguma, mas as condições do IF são muito, muito positivas, né? As bolsas que são disponíveis, a qualidade dos professores que vocês têm aqui. Eu estudei boa parte da minha vida no ensino fundamental até entrar no IF em escolas privadas diferentes. E eu acho o IF melhor que todas elas. Rapaz, questão de professor, estrutura, oportunidade, tem muita coisa aqui. O próprio projeto que vocês têm aqui, esse Pod IF, é uma demonstração. Gente, montaram um estúdio para um projeto. Não, monta eu e o Pepo montou o estúdio. Os recursos. O recurso. Se você não tem oportunidade disso em outros lugares. Meu Deus do céu, nunca estudou no Eurico. O Elton, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Meu Deus, 10 anos estudando. 4 anos de doutorado. 10 anos estudando? Na verdade... Não compensa. O doutorado meu especificamente foi um pouco mais. Tá. Porque no doutorado eu não consegui bolsa. Então eu precisei conciliar o estudo com o trabalho. Exatamente. Nossa. E no caso, especificamente na minha turma, por exemplo, teve a pandemia. Aí foi bom. Mas pelo menos o senhor não tinha que pagar o ônibus pra isso. Sim.
Nessa parte, eu Mas concordo, até o pessoal que, na da- verdade, Mas mais quebrou também. é que dificultou, o problema da pandemia é que dificultou a realização da pesquisa. Mas daí, tipo assim, não trancou nada. Vocês continuam Não. estudando em A gente AD? continua. Não. É porque, na verdade, Mas é porque aquela pesquisa do senhor que a gente viu na aula, né? foi isso, essa que pesquisa eu do passei pra doutorado. você, exatamente. Imagina pra ele conversar com aquele povo lá da Gleba. Isso. Se não podia sair de casa. É que, na verdade, como você falou de EAD, essas coisas, tem uma pequena diferença. Quando você vai para uma graduação, ok, as aulas, vamos pegar um curso presencial. Tudo bonitinho lá, os 4 anos, né? Você estudando. Quando você vai para uma pós-graduação de mestrado, doutorado, a dinâmica é um pouco diferente. Então, por exemplo, normalmente você faz apenas o primeiro ano. Você cursa as matérias, as disciplinas, vamos chamar assim, né? E o restante do tempo Faz a TCC. faz a pesquisa. Então, você não tem os 4 anos ir para a faculdade, assistir às aulas e tudo mais. No caso específico do doutorado em História, minha turma, enfim, fizemos 1 ano de disciplinas, depois o restante do tempo é pesquisa, escrita, enfim, você fazer o TCC. É parecido com o nosso, a gente for pensar, claro que é muito mais radical, né? Mas o nosso a gente tem menos matéria, menos carga horária no último semestre pra fazer Pra você TCC poder e fazer. estágio, Exatamente. Eu já tudo tá pago já. Não precisa mais Tá nada. tudo ok? Tá. Parabéns. Agora é só não parabéns. reprovar, que é o que tá quase acontecendo, mas isso aí Capricha nas aulas de isso história. aí a gente deixa de escanteio. Ô, professor, e o senhor gostava assim, da matéria mesmo, de história, quando o senhor era mais novo? No ensino médio? É, Não gostava. Não gostava de Eu não nada. sei Falou não que se sei por- apaixonou no meio do curso. Eu não sei se por conta dos professores, nada contra também, por favor, mas eu tinha muito mais afinidade, acredite vocês ou não, em física, em química. Eu adorava. Sério, eu adorava Oxe, essas coisas. Nossa, E aí, pra eu você tô ver, te né? desconhecendo aqui no podcast, velho. Tô abrindo meu Física? coração, tô abrindo meu Química? coração pra Não, vocês. não. Cara, Nossa, eu não imaginaria também. tanto é que uma das questões pessoais minha é um dia fazer uma graduação em física. Nossa. Meu... Olha, Se só a faculdade... Se só o ensino médio aqui com o Cezinha nós já fica doido. Cara, Imagina o Imagina. curso. o Meu Gente, imagina a física. o não, professor César é fantástico. Gosto muito de conversar Quê? com ele por conta. Rapaz, o bicho tem uns 10 parafusos. Não, na ele verdade. manja muito, ele é muito Não, ele é inteligente. Eu inteligente. admiro muito o professor César. E aí a gente troca algumas ideias e tal, principalmente nessas questões da física quântica. O doutorado dele é em física quântica, Quê? né? Ah, não. É loucura. Então, acho muito massa. Ô, professor, e o senhor comentou, né, que assim, durante a graduação era à noite, o senhor trabalhava de dia. Então, o senhor não teve aquela vivência universitária, assim? Tipo, Não, realmente. Não teve as curtições, as festinhas? Não tive. Ah, para, professor. Não Larga tive a mão, por, então. por Não. conta de trabalho e das condições Não, financeiras. larga a mão, Lembra, larga a lembra mão. que eu falei pra você que a transportadora quebrou? Uhum. Então para que eu pudesse me recuperar, levou muito tempo. Então, toda a minha graduação foi um período muito difícil economicamente na minha vida. Então, mesmo quando eu estava em Dourados, e aí tinha uma aula vaga, um professor faltava, onde eu ia? Eu não tinha condições de ir para um bar para tomar algumas coisas e fazer. Então, ia para a biblioteca. Nossa, a que biblioteca paia, era velho. legal. Oi? O campus já tinha aquela estrutura? Quando você- Não. aquela eu biblioteca onde é Eu muito legal. confesso Não pra tinha vocês... sinuquinha, não tinha nada? Nossa, não tinha. Então tinha larga a mão, condições larga a mão. É muito legal Larga o a mão, campus, larga a né? mão. Sim, larga o a mão. campus hoje está muito bem estruturado, mas quando Hoje é eu fiz massa. a minha graduação, estava começando, né? Porque, na verdade, a UFGD, ela deriva da UFMS. E quando eu entrei, foi bem nesse momento de transição. Então, o campus estava... A partir dali que começou a ampliar. Era prédio ainda ou já era cidade universitária? Na verdade, a minha graduação eu não fiz lá onde hoje é a cidade universitária. A minha graduação aconteceu onde hoje é a reitoria, que é ali no centro de Dourados, né, na rua João Rosa Góes, não lembro o número. Nós né? nem sabe onde é essa rua Gogói aí. Mas é onde hoje é a reitoria. Aham. Né? O pessoal chamava antigamente. Nós viu lá Mas vocês foram as para universidades- a cidade universitária. Isso, né? nós entrou lá grande.
Pensa num A lugar biblioteca grande. gigante. bacana. É Ô, muito você é legal. doido? Ou tem, tipo assim, umas 4 mesas de sinuca. Que eu só lembrei disso. As 4 mesas de sinuca, 4 mesas de pimbolim. Tinha umas 4 mesas de não sei o quê. lojinhas. Sim. Ô, um monte de negócio assim, colocado assim, time de não sei o Ah, quê. As Ô, é muito Atléticas. massa, velho. Quando eu fiz o mestrado e o doutorado, já tinha essa estrutura. Ah, Era- então você tá era bom, bem bacana. então, rapaz. Já foi outros Ah, momentos. mas o que ele vai fazer Não. nas Atléticas do doutorado? Tá bom. Agora, chega desse assunto aí, que esse assunto já tá ficando entediante já. Tá me dando sono. Professor, conta pra nós a sua vida radical de motoqueiro. Não, por favor, o povo tem que ouvir, velho. Pô, é muito massa, velho. É muito da hora. Eu não sei se seria vida radical, velho, isso daí. Ô, louco, é mó da hora, velho. Cara, a minha ida para o motociclismo, É massa. tá? A gente que faz parte de motociclismo não gosta muito de ouvir essa palavra de motoqueiro, tá? Esse tipo de coisa. Tem esses pensamentos aí. Eu entrei no motociclismo por conta do doutorado, inclusive. Poxa, Porque eu achei que você tinha feito antes de entrar na não, faculdade. não. Foi basicamente no começo. Foi bem no começo do meu doutorado. Um pouquinho antes do doutorado, quando tava para entrar, que eu acabei indo para esses caminhos aí. Era um sonho meu né, Viajar pelo de- mundo conhecendo. de jovem, vamos dizer assim, a ideia de moto. Sempre fui apaixonado por É massa. motociclismo. E aí, quando chegou nesse momento, que eu tive condições financeiras, aí eu comprei uma moto e normal. Dava minhas voltinhas sozinho e tal. Na cidade, esse mundo é muito legal, porque um vai Atraindo. conhecendo os outros e vai puxando as conversas. Aham. E aí, num determinado sábado à tarde, eu fui pra cidade dar uma volta, tal, dar uma passeada. E aí, numa lanchonete, tinha uns conhecidos meus, já assim, de vista. Estavam lá sentados e deram sinal pra me chamar. E me chamaram. E aí, eles eram de motoclube. E aí, eles me convidaram a participar. E a partir dali, né, essa paixão aí só aumentou, vivenciando esse meio, esse tipo de coisa. Massa. E o senhor ainda anda de moto? Não, eu casei. Conta como o senhor conheceu sua esposa, professor. Cara, eu conheci a minha esposa. Deixa eu resumir pra vocês. Eu conheci quando eu tava fazendo a graduação. É? Mas Na tipo, cidade só mesmo. Oiô, assim? Não, na cidade. Ou foi na aquele cidade negócio mesmo. igual o povo fala, nossa, amor à primeira vista, eu vou pá, casar com aquela mulher. Não. Não? Eu vejo que o sentimento é uma construção. Oh, E aí o que aconteceu? Ele era Conheci tão ela romântico. por questões de amizades incomuns e tudo mais. E a gente começou a namorar, a gente namorou bastante tempo, inclusive. ó. Né? E aí, por questões da vida, nos separamos. Ah, Aí, né? A vida passou, tudo mais. Agora, recentemente, nós nos reencontramos. Tava tudo escrito já. Tava escrito nas estrelas. Ah, Ou no ó. Facebook. E aí, a gente se reencontrou, voltamos e casamos. E aí, pra conseguir montar a casa, as coisas. Teve que vender a moto. O que doeu mais? Vender a moto ou ter terminado com ela uma vez? Vender a moto. Ah, tô falando, velho. Ô, bicho, não dá, velho. Mas não, Tá arrumando problema. são dores. Não, Nada a ver, ô. sem brincadeira. A moto é radical demais. São dores diferentes. Claro que é. São dores Não, a diferentes. gente brinca, a gente brinca. Foi triste a separação, mas também foi triste ficar sem moto. Mas eu tô contente, porque ela já falou que ela vai permitir Oh. que eu compre outra. Depois de 30 anos de casado, né? Tá bom. Muito bem. Será que ele vai te deixar andar de moto? Poxa, não tem que deixar. Ô, Ela andar? Ele? Ah. Vamos combinar um Aí, rolezinho. eu tô falando. Vamos combinar eu vou um andar rolê. com o Rogério, você acha que ela não vai deixar? Ô, professor, e assim, se casou e tudo mais, agora tá aí bem, graças a Deus, né? E o senhor planeja, assim, ter filhos ou não? Cara, é uma questão de sim, de objetivos. Algum dia eu quero. O senhor tem vontade de ter um menino ou uma menina? Com certeza vai falar um menino pra andar de moto com ele. Rapaz, é uma boa pergunta. Te juro que eu nunca tinha parado Nunca parou pra pensar nesse pensar detalhe? nessa Ô, questão professor, você nunca parou pra de pensar? Não, porque eu acho que é uma questão muito mais ampla, né? Porque, minha esposa queremos ter filhos, Sim. sim.
Mas nós não discutimos ainda. O que nós fazemos é, e se fosse menina? E se fosse menino? Mas não no sentido assim, eu quero. Não, querer Entende? não, Mas eu se quero um fosse, menino, eu entendeu? quero uma menina. Eu acho que tanto um menino quanto uma menina, a principal tem questão seu, né? tem seus encantos, tem suas paixões. Né? Vai ser muito prazeroso, muito amoroso ter um menino que um dia, quem sabe, possa me acompanhar num rolê no de moto. motociclismo, filho, Mas vai. também será muito amoroso ter uma menina com quem eu possa conversar e trocar algumas ideias, enfim. Ouvir né? ela chorando. Exato. Espero que não aconteça. Nossa, imagina 2 mulheres em casa, professor. Bendito fruto entre as Imagina. mulheres. Eu imagino sua mãe com 3 homens. Poxa, nós é tudo sossegado. A mãe chega lá, louça pra lavar, louça pra guardar, casa pra limpar. Tudo e nós, bonitinho? nós 3 sentados, assistindo TV. Nossa. Que bonito pra vocês. É. Não, mentira, não, vou falar a verdade. Eu, quando chego da lanchonete de madrugada, ainda vou fazer serviço de casa. Lavar banheiro. Caramba, velho. Só lavar banho. Ô, professor, eu tô falando pro senhor, eu sou um cara trabalhador. Ninguém acredita em mim. Só porque eu tenho cara de playboy. É só a cara mesmo. Você não coloca muita confiança. Só a cara mesmo. Mas o tanto Legal, que eu cara. trabalho. Bota fé, né? Firme é bom, aí. é bom Mas trabalhar. não larga os estudos, não, cara. Não, é doido. Continue. O Importante. professor, e voltando para a área dos estudos agora, da sua Acabou, né? visão Tranquilo. como professor, queria saber, porque assim, eu, como aluna do professor, eu vejo assim que o senhor tem uma didática diferente, assim, de dar aula de história do que eu tive, pelo menos, no resto da minha vida. Não sei se o Edson também. Ah, é? Diferente. Bem diferente. E eu queria saber se o senhor faz propositalmente, assim, o que o senhor quer Ou passar tem todo um quando o planejamento. senhor leciona, assim. Nossa. Pergunta. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, vou fazer um comentário que você tinha feito uma pergunta anterior. Quando você me perguntou se eu gostava de história lá no ensino médio. Né, não gostava mais de física e química. E eu aprendi a gostar Era de doido. história na graduação. Por questões, principalmente, do que é a história. Porque quando eu entrei para a graduação, e é por isso que eu falei para vocês que foi o maior choque meu, não foi o mestrado, uma dificuldade, né? Mestrado, doutorado, mas foi a graduação. Porque eu vinha do ensino médio com uma perspectiva de vida, uma perspectiva profissional muito fraca. Por isso que eu volto a falar para vocês de como que o IF é muito bacana nessa parte, de ampliar muito essa questão para vocês aqui do ensino médio. Então, quando eu entrei na graduação, para mim, história era, de fato, aquela questão de decorar nomes, de decorar datas e ponto, acabou. Com os professores que eu tive na graduação, eu comecei a observar que a história é muito além disso, Muito além do que passado. né? No sentido, claro, no sentido... Aquele dia ele Né? discutiu isso aí. No Todo mundo falou que é só mas passado. no sentido até mesmo que eu falo, de compreender o que é uma sociedade, as relações que existem entre elas. É muito profundo. E quando eu comecei a compreender essa questão, eu fui me apaixonando pelo estudo da história. Né? Por isso que depois eu quis, né, me aprofundar, mestrado, doutorado. Na graduação ainda, sendo um pouco mais específico na sua pergunta, eu tive professores com diversas didáticas. Né? E cada um deles... Pensava de uma forma diferente. De certa forma, sim, mas eu falo mais no sentido, Elton, da didática, como vocês comentaram. Então, cara, eu tive professor, por exemplo, professor Mário Sá, acho que é bom nomear as pessoas. O professor Mário Sá, ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, ele era um carioca. Diz que trabalhou 20 anos na favela da Rocinha, para vocês terem uma ideia. E veio para a UFGD. Professor, uma pessoa enquanto professor e pessoa fantástico. E ele era aquele professor show, sabe? Ele dava um show em sala de aula. Só faltava plantar bananeira lá na frente. Trazia slide, até na época não tinha tantos recursos tecnológicos quanto tem hoje, mas ele trazia os slides, então muitas fotos, mapas, ele deixava muito visual. E eu apaixonei por aquele jeito de aula. Mas também eu tive professores, João Carlos, de História Contemporânea, que, cara, ele chegava na sala de aula, Clara, ele sentava e conversava com a gente. Conversava. Não trazia nenhum slide, às vezes anotava alguma coisa na lousa,
Mas a forma como ele, eu acho que talvez esse seja um dos pontos, a forma como ele conversava, a forma como ele falava de história era muito envolvente. É. Então o que aconteceu? Depois que eu fui para a sala de aula, eu ficava, e agora? Eu acho que o senhor deve ser parecido com ele, que eu Né? vejo mais ou menos assim. Isso. E aí, mas quando eu fui para a sala de aula, como era muito mais dinâmico o professor Mário Sá, eu falei, cara, eu quero ser daquele jeito, porque, né, pô, o pessoal fica ligado No 24 ensino horas. fundamental. Só que aí, o que aconteceu? Os primeiros tempos, pô, você vai, porque você tem aquilo quase como um personagem, uma personagem. Só que vai chegar um momento que esgotou aquelas coisas. Então, tipo assim, aquilo que eu estava fazendo não era eu. E aí eu comecei a ser mais, como eu posso dizer pra vocês? Mais Autêntico. Autêntico, isso, obrigado. Mais autêntico. E aí foi nesse sentido que eu comecei a me moldar como professor e tem essa didática. Eu não sei, não sei, enfim, se é boa, se não é. Como vocês falaram, cada professor tem o seu estilo, tem a sua personalidade. Porque, ó, eu, particularmente, estudei a vida toda com material didático, né? Apostila. Uhum. E as minhas aulas de história sempre foram, acho que a palavra é muito engessadas, assim. Tipo, esse é o tópico da aula. O que levou a isso, isso. Aham. O que aconteceu, isso. O que, as consequências, isso. Entendi. Foi tanto, onde e tal. E eu até falei com meu pai, tava comentando. As coisas acho que não se juntavam na minha cabeça, sabe? Ficava tipo um fato histórico, assim. E tanto que a gente tá fazendo agora uma linha do tempo, tipo, colocando os fatos pra ver se eu faço essa ligação mais facilmente. E eu acho que o seu jeito de dar aula é muito legal porque traz as Obrigado. visões Não se emociona. traz as visões e, tipo, deixa, eu acho que mais próximo, assim. Parece que a gente tá vendo meio da visão da sociedade, não, tipo, estamos estudando isso. Tipo, acho que Entendi. entendeu? Não, mas talvez aí, ô Clara, entra uma questão muito importante, e aí volta a falar de quanto que o IF, né, tem esse mérito da boa formação dos professores daqui. De certa forma, quando eu comecei a dar aula, eu também fui para a rede particular. Então eu trabalhei muitos anos também com os apostilados, É muito com aquelas difícil coisas. trabalhar com apostila, Então. porque, tipo, você é obrigado a cumprir aquilo. Isso, Exatamente. Tipo, eu tenho os dois pais professores, então eu tenho essa visão, você percebe. Assim, é muito difícil você cumprir a apostila no bimestre, as apostilas desse tamanho, assim, tipo, você tem a obrigação de passar o conteúdo todo. Não é aqui que nem no IF, às vezes eu vejo os professores selecionam o caimento que eles acham mais relevante para ensinar, e, tipo, passam aquilo na aula. O professor tem a obrigação de cumprir aquilo que tá na apostila. É muito difícil. É bem essa palavra, uma obrigação para ser cumprida. Então isso acaba dificultando bastante também o próprio forma como o professor trabalha. Mas no que você fala, né? com toda Eu só certeza. estudei com livrinho. Mas tem de certa material forma, Wellington, no caso do Estado, ele também trabalha com os livros didáticos. Né? Era massa, O que também, de certa forma, ao meu ver, acaba engessando também o trabalho do professor. Eu só queria saber mas da aí- Segunda Guerra Mundial. Acho muito massa esse assunto. Estamos chegando lá, né? Vai ser nossos É. próximos conteúdos aí. Que nessa questão que você também levanta, Clara, existe a questão de que boa parte das escolas particulares, ela tem um foco diferente. Sim, nossa. Né? Uma escola particular, não estou desmerecendo, Sim, por favor, mas ela foca muito numa ideia de preparação do estudante para um vestibular. É totalmente diferente. Eu discordo. Você discorda? Eu acho que pelo menos alguma escola nessa cidade que eu nunca vi deveria estudar um pouco sobre educação financeira. Tá. Mas, não. Entendi. Mas veja, não é nesse sentido, então, que eu falo, Wellington, de focar em uma determinada coisa. É porque aqui no IF, tudo que os professores falam, toda vez que eles vão ensinar alguma coisa, se você for fazer o Enem, se você for fazer o vestibular. Eu acho essa mente muito fechada, só focada. Porque não é todo mundo que vai querer fazer vestibular e Enem, entendeu? Falar um negócio, aqui é 1000 vezes mais aberto isso, porque eu acho que como a escola particular, assim, é um pouco mais fechado, as únicas coisas, tipo, aquelas pessoas têm certeza que elas vão pra faculdade, entendeu? Então a escola é focada nisso. O IF, eu vejo, é muito diferente, porque aqui
eu vejo que educam, tipo, pra serem pessoas na sociedade, assim. Não é, tipo, você tá estudando pra passar na faculdade. Você tá estudando pra você saber, pra você ir trabalhar, se você quiser, Uhum. depois do curso, entendeu? É diferente. Mesmo que a gente fale de vestibular assim, tá? A gente tá no 3º ano. É normal você pensar em vestibular, tem o cursinho se você quiser, mas ao mesmo tempo você tá fazendo um curso pra se curso profissionalizar em técnico. alguma coisa. É muito diferente. Principalmente no caso também, Wellington, eu vejo assim, independentemente, eu acho que uma escola, seja aqui no IF ou particular, no Tem que estado, ensinar. ela precisa abranger algumas situações. Isso até legislação fala isso. Você tem que ter uma formação para a vida, como se diz, né? Sim. Formar cidadãos, mas também visando a questão profissional. Então, no caso aqui, como nós estamos numa escola que o principal foco é nível médio, né? Médio técnico, não tem como você fugir de uma ideia de uma discussão para um vestibular, alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu falei para Clara nesse sentido, é que talvez o foco maior, vamos pensar nesse sentido, o foco maior de uma escola particular talvez seja isso, porque são resultados. Tá? Claro que aí existe toda uma A discussão. escola é diferente, a escola particular. Eles têm que mostrar alguma coisa, eles estão vendendo. É outra coisa. Mas, como foi para vocês, Sim, eu vejo da seguinte forma: todos nós precisamos de tudo. Nós precisamos exatamente. passar no vestibular, Não, precisamos formar cidadãos. E aí, claro, cada escola ou cada rede Não, foca. São prioridades também. De É o certa que a forma. pessoa quer também. Se tem oportunidade de estudar em uma escola que, tipo, eu quero fazer vestibular para medicina, coisa mais difícil. É mais propício você Sim. estudar numa escola preparatória para vestibular. Eu quero ser técnico, fazer concurso logo depois do ensino médio. É melhor você estudar no IF, por exemplo. Acho que vai muito da perspectiva. Uma vantagem que eu vejo no IF, no caso, eu acho que talvez seja essa amplitude, essa gama, essa variação. Opções, né? Essas opções, né? De você ir para uma graduação ou de você ir para o mercado de trabalho, eu acho que isso também é muito, muito válido, né? Sim. Vamos pensar dessa forma. Enfim. Mas fica tranquilo, cara. Você tá num caminho bom aí, trabalhando, você vai ver. E principalmente, galera, Até demais. ainda na sua pergunta, viu, Clara, quando você falou dessas questões didáticas, eu vejo assim, gente, acho que cada momento da nossa vida nós temos pensamentos diferentes, visões diferentes, prioridades diferentes. Você é louco. Né? Então, e todas essas situações acabam levando a gente, né, a maneira como pensar, a maneira como agir, a maneira como focar nos nossos objetivos. Então, é válido. E se ajustando, né? Sim. E essa parte da didática, eu acho que é muito legal, assim, ter professores também com didáticas diferentes durante toda a sua vida. Porque tem gente que, aquelas formas de conhecimento, né? Tem gente que aprende mais visual, tem gente que aprende mais ouvindo. E eu acho que é legal, tanto assim, na instituição também, ter professores que ensinam de formas diferentes, porque as pessoas aprendem de jeitos diferentes, né? Eu acho que é muito relevante ter diversas didáticas. E aí, acho que vai de cada professor, no caso, pelo menos eu tenho feito muito esse exercício de procurar encontrar uma forma que seja mais atrativa, não sei se seria essa sim, palavra. Que todos né? concordem. Não necessariamente de concordar, mas que, por exemplo, assim... como você Pegue atenção. como você está falando, você quer ver a Segunda Guerra, você quer estudar, você quer aprender alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que você mencionou. Beleza. Só que, cara, e aí como que eu vou falar pra você de Segunda Guerra Mundial? Se ainda não falou da primeira. Acho que nós estamos falando. A questão, no caso que eu falo, é no sentido assim, de como que eu vou abordar esse assunto. Pra que... É tipo um produto. De certa forma, que é o que a Clara comentou. Né? Quando os professores dela tratavam de algum assunto, parece que tipo, não tem nada a ver com a sua realidade. Né? Por exemplo, qual que é a necessidade? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta enquanto estudantes. Para que estudar isso? Para que eu quero aprender isso? Eu acho que né? é um pouco Pô, isso aí eu pergunto toda hora. É um pouco de tirar essa percepção que o estudante tem, tipo, o que isso vai agregar na minha vida? Eu acho que mas tem coisa que não agrega. Então, mas aí é que tá, como a Clara tá mencionando, a ideia da didática. Porque de uma forma diferente. Eu, enquanto professor, eu preciso tentar trazer para vocês que aquela discussão vai ser relevante na sua vida.
Não, a sua vai, mas tem uns professores. Cara, aí é que tá a questão, no sentido de que cada um tem o seu perfil. Mas Cada um eu tem a acho sua que importância. nem é tanto da matéria. Tipo, você pegar. Aí você fala, não vou usar matemática pra nada. Não vou usar É tu, ele, essa você usa matéria matemática. pra nada. Sim, A então, fi... mas a... o que eu tô falando, ó. A vida toda eu tive meio que essa percepção de todas as matérias, incluindo história. Mas eu acho que é, tipo, realmente isso de trazer pra sua realidade, pra você perceber. E não é assim, tipo, ah, essa matéria X vale a pena, essa matéria Y. É o jeito como o professor aborda e, tipo, o que ele foca, eu acho. É principalmente isso. O que ele foca. Tipo, ao invés de, sei lá, fazer conta de matemática, como faz a conta, tipo, você trazer. Você vai usar a conta para fazer isso, Uhum. entendeu? Esse jeito diferente de trazer. Eu acho que essa é uma questão importante, cara. Pra mim, a matemática e a física não fez sentido. Desde que eu entrei aqui no IF. Mas talvez, cara, Desadou. talvez a Desadou. gente precisa, nesse caso, olhar essas questões com outras perspectivas. A química, pra mim, faz sentido. Então. E a física também. Mas é que é difícil aplicar a mas teoria. essa é a palavra, de fazer sentido. Não, né? faz sentido. Tudo é física, tudo envolve física. Então. Por exemplo, lá no Piuí esses dias, né? Eu fui lá ver o copo. Né? Botei o copo de ponta cabeça e tava meio molhado. Aí quando eu fui chegar perto pra pegar ele foi afastando. Porque ele tava com água embaixo. Aí eu não sei. Aí o Alisson explicou lá pra mim como é que funcionava. Aí, tipo, eu fui pegar o copo. Aí, como ele tava meio molhado, eu fui pegar o copo e ele foi afastando assim, sozinho. É física. Você sabe por que isso acontece? Não, provavelmente. Nem eu. Não, ó, É física. Não, na minha cabeça é de positivo e negativo. Devia ter tipo um imã com polo diferente, mas na minha cabeça não Sei. sei. Então, Conversa, não sabe. Conversa com o professor Exatamente, se nós Cezinha lá, perguntar pro pra Cezinha, vocês ele vai poderem- falar, cara, ó como que a física é Mas fenomenal. ó, eu já tenho dificuldade com física e química. Biologia, eu gosto muito de falar, biologia é só decoreba. Pra mim não, porque biologia Biologia é massa. faz sentido do começo A ao fim vida. pra mim. Física e química, eu tenho que ir muito longe pra achar, tipo, a raiz daquilo. Conseguir compreender, e trazer daí pra eu uma não realidade, consigo né? compreender, tipo, no Aham. geral. E daí tudo não é faz física. sentido. Tudo faz Aí sentido. fica mais um decoreba. Pra mim, física e química é mais decoreba do que biologia não, pra mim. Mas, pessoal, eu também Pra vou falar mim uma coisa pra vocês. Eu acho que o com toda que é mais tranquilidade. decoreba de todas as matérias que eu estudei é português. Nossa, português. É muita decoreba, velho. Literatura eu gosto, mas português. Cara, é nossa. muita Cara, aquelas decoreba regrinhas. português. Mas o que Gramática. vocês estão falando também, existe uma outra questão que eu acho bem pertinente. É natural que cada um de nós, seja aqui na escola, seja lá fora, se interesse por coisas diferentes. Então, a história para mim pode ser fantástica, pode ser maravilhosa. Para outra pessoa, pode ser uma coisa chatice, exatamente. Né? A física, talvez para uma pessoa compreender todas as leis da física seja fascinante, para outra pessoa seja menos importante. Então, acho que isso é muito natural. Isso acaba levando também, de certa forma, com que cada um de nós nos relacionemos com professores, já que a gente está nesse assunto aqui, também de forma diferente. Cara, eu tinha um professor de biologia, por exemplo, o cara era show de bola no ensino médio. A gente se dava bem, conversava, tal, algumas coisas. Tinha um professor de língua portuguesa que ele era uma pessoa muito mais séria. Mas era o perfil dele. Nossa, é o contrário. Né? Então, tô entendendo Leon o que eu quero Anderson é dizer, totalmente fora da caixa. no sentido de que você tem personalidade diferente, você se... Pô, cara, na nossa vida, dentro da sala de vocês, você consegue conviver, você se relaciona de uma forma com um colega e de outra forma com outro colega. Você não tem a mesma convivência. Então, acho que isso é muito natural, né? Quando a gente leva isso, quando a gente compreende isso, acho que a vida fica um pouco mais leve também. Nós não somos obrigados a... Vocês têm quantas disciplinas? Agora no terceirão? Acho Tá que com 15. 15. Bem Cara, pouco agora. É natural. Eu acho... É doido? Você lembra quantos que tinha no segundo ano? Não, mas no segundo ano é o pior mesmo. Mas no Tinha umas mais, 20? mais pesado, Umas né? 20? semestre Então, tem umas 10 só. mas por conta também desses outros trabalhos que vocês precisam ter, né? Então, cara, eu acho que isso é normal da gente criar uma afinidade É verdade. com uma com outra. No último semestre do terceiro ano, tem dia que não tem aula, porque não tem matéria. Não, todo dia tem aula, só não tem alguns horários.
Então, tipo, Chega por mais exemplo. tarde. Por exemplo, sei lá, começa às 7h30 na Sim. segunda, porque não tem. Não, 7h50, né? 7h45. Porque não tem. É isso É, aí, é isso aí 7h45. mesmo. Porque não tem tal matéria, entendeu? Então, Isso é legal. E nós achávamos que o terceiro ano era vagabundo. Eu achava Por que o isso. terceiro ano não gostava Eles de chegavam estudar. tudo tarde. Esses caras só fazem trote. Não vem pra escola. Vai embora cedo. Vai não, porque... Agora você tá sentindo na pele, né? Agora eu tô bem, agora eu tô gostando do terceirão. Por isso nós precisamos ter empatia. Ô, professor, e também eu acho que essa parte entra naquela questão que o IF não tem, né? Então não tá muito na nossa realidade, mas dos itinerários informativos, sabe? Que a pessoa podia escolher, né? Tipo, o que ela queria estudar mais profundamente, assim, mais ou menos. É mais ou menos. E a educação financeira? Você concorda ou não concorda? Cara, eu acho que é necessário. Não É é? muito necessário. Eu também acho, Mas no que véi. você fala, ô Wellington, existe muitas discussões entre o pessoal da educação, entre os pensadores da educação, né, de repensar a educação no Brasil no sentido do que seria, não seria mais importante, mas como repensar a estrutura. E aí, vou citar Paulo Freire, que vai discutir justamente numa ideia de uma educação mais voltada para a realidade das pessoas. E talvez no que você fala, uma educação financeira seja extremamente necessário. Eu não sei como que é a grade de vocês, né, aqui do IF, na questão de matemática, alguma coisa do tipo aí, se tem algum momento. Bhaskara, não sei o quê. Mas, por isso que eu falo, tem que ver como que tá certinho Vai a aprender um negócio no estrutura. segundo ano ok? lá, que o professor falou que era conta de padaria. E não tinha nada de conta de padaria. Não, Bagulho difícil da As contas peste é são esse. fáceis, é lógico que é difícil. Análise combinatória. Não. A conta é fácil. E pra chegar naquela conta? Aí você tem Tá doido? O meu cérebro fica... Mas talvez aí seja uma das questões importantes, né? De você exercitar o cérebro. Ô, professor, Precisa muito para isso. Mas ao mesmo tempo que a gente tá falando disso, tipo os itinerários e também essa questão de adaptar para o dia a dia, mas eu acho que tem coisa também que a pessoa tem que saber, mesmo que a gente já fala não vai usar para nada, algumas coisas realmente não vai usar no nosso dia a dia, mas eu acho que são coisas que são importantes de saber, né? Claro, Que deveria ter. eu vou seguir a linha que eu estava discutindo a respeito desses intelectuais repensarem a educação, né? Que é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? Para que serve a história? Para que eu quero saber quem morreu, para quem... E é claro que essa pergunta ela acaba levando a várias outras disciplinas também, no sentido aí, né? Bhaskara, enfim, onde que eu vou usar isso, enfim. É uma discussão extremamente séria. E aí eu falo para vocês que talvez eu não tenha conhecimento suficiente para uma discussão mais profunda nisso. Mas o que eu vejo nesse sentido é justamente de que esses estudos, primeiro, tem uma relevância no sentido de formação intelectual, eu acho que isso é válido, ok? E aí que entra talvez o que nós também falamos anteriormente, de como você trazer aquela situação para a tua realidade. Mesmo você discutindo essas coisas que talvez num primeiro momento não tenha muito a ver com o nosso dia a dia, eu acho que é uma questão de perspectiva, que talvez possa sim trazer alguma coisa. Vou citar o professor César novamente. Cezinha Peixoto. O professor César entrou na física porque ele adorava avião. Ele falou isso para mim. Ele é apaixonado por questão de aviação. É nada. E aí ele vai entrar para compreender. Por que não virou piloto? Já falou. Boa pergunta. Então, nesse sentido, cara, eu acho que a educação, e aí uma meia-culpa, né, entre a educação como um todo, não especificamente de cada área. A educação ela precisa ser repensada. Ela precisa ter um sentido. Ela precisa trazer para os estudantes, para a sociedade, uma coisa muito útil no sentido de praticidade. Então, nesse sentido... Usual, né? É, usual. Então, quando a gente discute o que está sendo passado em sala de aula, é algo extremamente necessário para a gente poder repensar. É claro que aí, ampliando um pouco mais ainda a discussão, porque talvez alguns conteúdos ainda permanecem
né, nessas grades curriculares? Por que não há uma adaptação? Porque nós também temos que pensar que a educação, pessoal, desculpa, é um papo chato esse, Wellington, mas a educação, ela é uma arma dos governos. Talvez... Eles ensinam o que eles querem que a gente Exatamente. Talvez as próprias falhas da educação, ela seja parte de um projeto, para que a gente não tenha uma educação completa para uma formação de um cidadão crítico, pensante. Eu acho que isso é muito sério, ainda mais nessa onda, eu acho que é essa a palavra, realmente. Onda que tá vindo aí daquilo que a gente tava falando no começo, de ai, não fazer faculdade, não fazer isso, não fazer aquilo, tipo, não continuar. Porque, assim, anos atrás, assim, tipo, no começo do milênio, tava, assim, se popularizando mais, eu vejo a educação, as universidades públicas, assim, tava uma onda mesmo de Sim. pessoas entrando, de tendo mais oportunidades. Houve uma grande ampliação de no acesso sistema, ao nossa, ensino superior. E... O IF é disso, né? O IF ele vem dentro dessa vibe de você aumentar, disponibilizar vagas, aumentar as vagas para a população. Isso é, se a gente for pensar, gente, é uma pessoa em 1 milhão que dá conta de fazer aquilo. Tipo, eu não duvido que aquele cara ficou rico sem fazer faculdade. Mas será que eu quero? Será que eu quero arriscar a minha vida nisso? Eu acho que isso que as pessoas têm que começar a pensar criticamente. Cara, a vida é uma só. Se a gente não arriscar, a gente não vai saber. Tudo bem, Wellington. Acho que tem que arriscar. Assim como eu comecei a fala com vocês, contando que eu fui funcionário, teve uma boa progressão econômica, fui proprietário depois da empresa. Só que a questão que eu acho dentro da educação, ela é muito além disso. Nós vivemos dentro de uma sociedade. Nós precisamos ter uma consciência dentro disso. E essa formação dessa consciência, ao meu ver, ela é formada, ou pelo menos ela contribui, né? A contribuição para uma formação, ela está dentro da escola. Quando você desmerece toda uma ideia de ciência, toda uma ideia de pesquisa, toda uma ideia de construção de conhecimento, eu acho que você está jogando fora toda uma história de uma humanidade. Gente, se a gente for parar para pensar, país rico hoje em dia, sim, é país que faz pesquisa, é país que o povo estuda. País com melhor qualidade de vida, a maioria das pessoas estudam. Eu acho que o que você fala, Clara, é extremamente importante, sério. Se você for pegar ao longo da história, né, os países que conseguiram, de certa forma, um desenvolvimento, acho que 100% foi um investimento em educação, em pesquisa, em ciência. É uma escolha que eles fazem, né? Porque às vezes, tipo, eles, pelo que eu vejo, isso é uma romantização dessa, vou ser empreendedor, vou arriscar tudo, sei lá o quê. Tipo, é uma visão que eu acho que eles querem passar para as pessoas. E essa romantização, ela é proposital. Sim, exatamente. Né? De uma onda, como você falou, né? Usou essa palavra muito bem, de uma onda que está vindo aí de romantizar uma pobreza, né? De dizer que está tudo bem aí, que a onda é essa de empreendedorismo. Mas vejam, esse empreendedorismo que a gente observa, boa parte são pessoas que perderam seus empregos e que não têm condições e aí partem para um outro rumo de buscar esse chamado empreendedorismo. Não é aquela que você, olha, eu sou professor, mas eu vou deixar de ser professor para empreender. Acho que isso tem uma questão muito séria e é uma diferença muito grande. Bom, eu acho que já tá chegando no fim do nosso episódio. O produtor tá falando. Deixaram eu perguntar os detalhes da motoca. Foi pra outros rumos, velho. Deu tempo. Não, mas bacana, professor, sua história. Eu não sabia que o senhor tinha passado tudo isso. Não sabia que o senhor tinha dado essa volta por cima. Não sabia que o senhor já tinha sido bilionário. Quase um Elon Musk. Tinha virado quase um Elon Musk. Bacana, velho. E aí, para finalizar, né, essa conversa que a gente teve aí, né, e voltando à educação, se não fosse a educação... É verdade. Eu acho que é tudo, a educação, o maior poder dela é de abrir um leque de opções, assim, tipo,
se você quiser, você pode, como a gente tá falando, sair, abrir seu negócio. Se você quiser, você tem pra onde voltar. Eu acho que é isso o ponto. Tipo, eu tenho uma graduação pra ir procurar emprego nessa área que eu fiz, se eu precisar. Eu acho que essas opções, você não precisar aceitar tudo também, necessariamente, você ter disponível isso. É, Toda certeza. professor, Perfeito. muito Muito obrigado. obrigada. Grande A gente satisfação. agradece a sua Obrigada. participação. Eu que agradeço pelo convite, E- gente. Parabéns pelo projeto de vocês. É muito Obrigada. bacana. E sigam firme aí na jornada. Obrigada. Vamos tentar continuar estudando aí, né, galera? Vamos sim, mãe. Vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos. Vamos! Forte. Vamos. Mas é isso. Vencerá. Chegamos, Foi esse nosso episódio. né? Mais um fim de episódio. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Sigam nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok e tudo mais. E é isso. Pode isso no Abraço. IF. Obrigada. Tchau. Isso pode. Tchau. Valeu, gente.